Os do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e da deputada Érica Hilton devem disputar as eleições esse ano pelo PSOL. Repórter Misael Mainetti mais uma vez aqui com a gente, com os bastidores da política e a possibilidade de migração para o PT. No caso de Guilherme Boulos, ele que já garantiu que não vai disputar as eleições nesse ano. Não é isso, Misael? A resposta institucional de Guilherme Boulos é que ele continua no PSOL firme e forte, mas o que a gente sabe e também institucionalmente é que houve um racha. Por quê? O que aconteceu? O diretório, do PSOL decidiu não se filiar ao PT, decidiu recusar uma formação de uma federação com o Partido dos Trabalhadores e isso causou um verdadeiro racha interno. Então Guilherme Boulos e Érica Hilton nos bastidores dizem que eles estão bastante insatisfeitos. Mas hoje, agora há pouco, Guilherme Boulos fez uma declaração no X, em outras redes sociais, e ele disse o seguinte: comunico a decisão do nosso grupo político, que é o Movimento por uma Revolução Solidária, de permanecer no PSOL para a disputa das eleições de 2026. Ou seja, para esse ano, ele continua no PSOL. Aí ele continua dizendo o seguinte, que apesar do grave erro assumido pela maioria do partido em rejeitar compor uma federação da esquerda, entendemos que o PSOL tem sua importância na esquerda brasileira e que sua inviabilização institucional não faria bem ao campo progressista. E ali ele cita uma série de políticos que fazem parte do PSOL e que estão neste movimento junto com ele. Eu tentei contato direto com a deputada federal Érica Hilton, mas não obtive retorno. Oficialmente ela também continua no PSOL, mas nos próximos dias a gente pode ter alguma surpresa, como estamos tendo, várias surpresas, outras não, de políticos mudando de partido, como foi o caso, agora há pouco, de Simone Tebet, deixando o MDB depois de 30 anos. Então, por enquanto, é oficial que Guilherme Boulos, de acordo com ele, continua nestas eleições para 2026 como pelo PSOL. E a Érica Hilton, a gente vai continuar checando e acompanhando a situação dela. Tiago? Feito, Misael. Assim que você tiver uma confirmação, você vai voltar na nossa programação. Dora Kramer e Cristiano Vilela, começo por você, Dora. Essa história, não é de que Guilherme Boulos poderia migrar para o PT, pelo menos não vai acontecer isso agora, nesse momento. E é o que eu reforcei para o Misael, Ele não vai concorrer às eleições desse ano. Pelo menos foi essa a promessa feita ao presidente Lula. Dora. Pois é, mas a nossa tarde diz aí, Boulos e Hilton devem disputar eleições pelo PSOL. E eu estou achando estranho, assim como achei também quando li a manifestação do Guilherme Boulos, justificando que permanecia no PSOL para não prejudicar o partido, de modo a que ele conseguisse ultrapassar a cláusula de barreira, cumprir a cláusula de barreira. Aí pensei, bem, Érica Hilton, ok, ela vai se candidatar, mas o Boulos tem a ver o que com isso? Será que ele vai deixar o ministério, como ele havia dito que não deixaria o ministério, que ele assumiu tem pouco tempo, e aí iria disputar? Eu realmente agora fiquei em dúvida, porque para que faça sentido a justificativa dele não ter saído do PSOL para ajudar o partido a atingir a exigência da cláusula de barreira, ele teria de disputar eleição, Então, acho que as coisas estão meio dúbias, não estão bem explicadas, mas isso, assim, é questão de tempo. Logo, porque esse questionamento, evidentemente, que será feito a ele vai precisar esclarecer, porque a situação dele, da Érica Hilton, desse grupo, dentro do PSOL, não é boa, porque eles perderam eles perderam essa disputa para a questão da federação, fazer a federação ou não com o PT, então há uma divergência interna, mas acho que carece ainda de esclarecimento essa decisão. Que ele publica nas redes sociais, ele deixa claro que é o grupo político deles, é o grupo que continuaria no PSOL e não migraria eventualmente para o PT para a disputa das eleições esse ano. Agora, a dúvida... Isso, Vilela, eu queria... Claro, Thiago, nesse sentido, só para aproveitar a discussão,
que eu acho que é interessante, tem uma análise que me chama a atenção nesse ponto, que é, primeiro, com relação a Boulos, quem eu visualizo como a candidata, o nome que já foi colocado diversas vezes como a candidata ligada a ele, vamos assim dizer, é o da esposa de Boulos, sendo a candidata, e que daí ela seria, nesse contexto, a candidata pelo PSOL, quer dizer, o grupo político liderado por Boulos permaneceria no PSOL, seja com Érica Hilton, que, de acordo com a análise, é uma candidata que vai ter uma grande votação, vai ser uma cabeça de chapa, a esposa de Boulos também poderia ter essa capacidade, juntamente por causa da vinculação com Guilherme Boulos, de também arrastar um grande contingente de votos nesse segmento. Agora, um ponto que eu vejo que é importante, essa presença, essa permanência desse grupo político no PSOL, ela vai no sentido do período talvez pós-Lula, em pensarmos aí num segundo momento, e Boulos é uma das figuras políticas que procura se movimentar no sentido de ser ali uma figura destacada que venha a liderar segmento de esquerda num contexto posterior ao presidente Lula. E nesse sentido se dá esse movimento que já está sendo desenhado da ida de Boulos ao PT, se não agora, mas mais para frente, com certeza, esse movimento vai acontecer. Agora, estrategicamente para Boulos, não compensa criar uma fratura no âmbito da esquerda. É importante para Guilherme Boulos continuar com a sua força política, especialmente desse grupo muito forte que ele possui no PSOL. Então eu vejo isso mais como um movimento para tentar ali um certo consenso dentro do seu grupo e eventualmente costurar uma saída do PSOL que não seja uma saída traumática e que não faça com que ele perca apoio político. A dúvida, Vilela, rapidamente, se ele quiser ou qualquer outro político quiser trocar de partido ainda agora, a janela partidária está aberta ainda, né? Pois é, temos aí uma semana até o próximo dia 4 de abril, onde a partir daí dá os 6 eleição e nós não podemos ter novas filiações. Então aí até quinta-feira que vem poderemos e deveremos ter muito troca-troca partidário. Tá, Dora, rapidinho. Oi, fala, você sabe que eu não estava prestando atenção, sabe por quê? Desculpa, eu estava prestando atenção, estava com o olho aqui, aonde? Na sessão da CPMI. Repete, por favor. Não, daqui a pouquinho a gente volta então, eu volto com você também. Tá bom. E o Vilela, agora a gente vai virar